E acontece nesta semana em Blumenau, Santa Catarina, o Simpósio Nacional da Academia Brasileira de Direito Tributário, com o foco em tributação e desenvolvimento. E um dos palestrantes é o professor, o advogado tributarista Marcelo Salomão, ele que irá tratar sobre a alta carga tributária do setor gráfico, a aplicação do ISS ou ICMS na geração de créditos. A respeito deste tema, a gente conversa com o professor Marcelo Salomão. Primeiramente, professor, qual é a relação da tributação com o desenvolvimento do país? A relação é direta, Arthur. A tributação efetivamente tem que estar coerente com o plano de gestão do governo federal, do governo estadual e municipal. Portanto, se a intenção é de crescimento, e é isso que nos é narrado diariamente, que essa é a intenção desse governo, obviamente a tributação não pode ser um empecilho, como vem sendo no Brasil. Então, assim como em todo lugar do mundo, quando se quer crescer, na verdade, há uma redução da carga tributária, o oposto do que nós temos no Brasil, com uma carga absolutamente gigantesca. E quanto ao ISS e ICMS, são coisas distintas, um municipal, outro estadual. Isso também atravanca o setor? Sim, atravanca. O ISS é um imposto que incide sobre prestação de serviços. Já o e é de competência do município, como você bem colocou. Já o ICMS, ele incide sobre a venda de mercadorias. Então, ele atinge o ciclo econômico da produção. Então, a indústria, quando vende para o atacado, incide ICMS. O atacado, quando vende para o varejo, incide ICMS também. Esses dois impostos, eles são muito importantes, porque eles também fazem parte da chamada guerra fiscal. Então, se um município concede um benefício no ISS, pode ser que as empresas prestadoras de serviços passem a mudar as suas sedes para esses municípios, assim como acontece também com o ICMS, quando o Estado dá um benefício de forma isolada sem ser aprovado pelo CONFAS. Além disso, o ICMS é o imposto de maior arrecadação do Brasil. Então, só por esse fato, obviamente, ele já é fonte de uma série de discussões. E essa taxa, o senhor falou há pouco da guerra fiscal, né? ICMS sempre, uma região defende uma alíquota, outro já defende a uniformização, e daí um tem mais atrativo que o outro e ninguém quer perder a arrecadação. O que fazer nesse caso? São alguns pontos importantes. Primeiro, que é pacífico na legislação brasileira, que o Estado não pode dar um benefício fiscal sem que ele seja aprovado por todos os outros estados. É por isso que existe o CONFAS, que é o órgão que reúne, então, representantes de todos os estados para que analisem as intenções de um estado ou alguns estados em dar benefícios. Uma vez aprovado de forma unânime, não há problema nenhum. O que acontece é que, como na prática não se consegue, ou raramente se consegue a aprovação do CONFAS, os estados, querendo atrair empresas para o seu território, concede o benefício isoladamente. E aí o que acontece? As empresas, com base nessa lei vigente, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, usufruem desse benefício, montam sua estrutura lá, geram empregos, cumprem todas as obrigações. Mas os estados que se sentem prejudicados entram com ação no Supremo Tribunal Federal, e entram corretamente, para derrubar naquele benefício isolado. Então, por isso que se chama de guerra fiscal. Ela é uma guerra entre os estados. O que nós lutamos é que não pode sair machucado ou morto dessa guerra o contribuinte, que a única coisa que ele fez foi cumprir a legislação. Portanto, se aquele benefício, quando ele usufruiu, estava dentro do sistema legislativo, através de lei corretamente posta em vigor, ele não pode ser punido de forma nenhuma. Lamentavelmente, é isso que vem acontecendo e nós esperamos que o Supremo o Supremo Tribunal Federal ponha fim nesse tipo de situação e não deixe dúvida que a guerra é entre os estados e que os contribuintes que aproveitaram dos benefícios fazem jus aos benefícios porque praticaram um ato previsto em lei. Estamos conversando com o advogado e tributarista Marcelo Salomão, ele que é um dos palestrantes no Simpósio Nacional da Academia Brasileira de Direito Tributário, que acontece em Blumenau, Santa Catarina. O professor Marcelo Salomão, o senhor vai falar nesse simpósio sobre o setor gráfico. Qual é o problema que incide nele? O problema é relativo a ISS e ICMS. Então, havia uma interpretação que era pacificada antigamente, que se tinha a interpretação de que qualquer serviço feito pela indústria gráfica qualquer atividade da indústria gráfica seria serviço, que, portanto, se cobraria ISS de tudo. Acontece que, com a própria evolução da indústria gráfica, a indústria gráfica deixou de fazer meros serviços de composição gráfica, de clichêria,
Ou seja, aquele serviço, por exemplo, da composição de um cartão de visitas, ou a diagramação de um livro. Isso, evidentemente, continua sendo um serviço gráfico e deve se submeter ao ISS. Porém, quando, por exemplo, a indústria gráfica faz uma embalagem, não é? Uma empresa pede que ela faça uma embalagem específica, por exemplo, para um suco, para um alimento qualquer, um frango. Essa embalagem é feita, exigências necessárias para a manutenção daquele alimento. Ela tem, portanto, uma série de exigências legais, exigências da Anvisa, exigências de durabilidade, de que aguente temperatura, transporte. Mas mais do que isso, ela vai ser considerada um insumo, na verdade ela é um insumo para essa indústria, por exemplo, de suco. Não é? A indústria vai pegar a embalagem para colocar o seu produto dentro e aí vender no mercado. Então ela não tem como destinatário final a indústria, diferente de um cartão de visita que eu encomende que é para mim, que é para o meu uso. Já a embalagem para uma indústria, ela é um insumo, vai ser agregada a ela o produto que depois vai ser colocado no mercado. Então, aí se tem um perfil nitidamente de venda de mercadoria. A indústria gráfica faz uma mercadoria, no caso a embalagem, para ser vendida para uma outra indústria, uma outra empresa, que vai colocar essa embalagem no mercado, mas com um produto agregado. Então, o que nós estamos defendendo há anos é que esse tipo de situação evidencia que a indústria gráfica hoje, aliás, há tempos, também produz mercadorias e vende mercadorias. Qual a importância disso? É que ao se submeter ao ICMS, isso efetivamente gera crédito de ICMS para a indústria que compra a embalagem. Se ela pagasse o ISS indevidamente, isso não geraria crédito de ICMS para as empresas. Então, o assunto é de uma importância jurídica enorme, de uma importância financeira enorme, quando se fala em desenvolvimento do Brasil. Ainda mais sabendo que está concorrendo, por exemplo, que o setor gráfico concorre com a China diretamente em termos de papel, por exemplo. Então, se efetivamente se quer estimular o Brasil, é preciso também, não só a legislação levar em conta isso, e nós temos alíquotas menores, mas que o Poder Judiciário agilize as suas decisões para evidenciar qual é o tributo correto, para que não haja dúvida, para que haja segurança jurídica para quem investe. Felizmente, nesse tema, o Supremo Tribunal Federal, essa matéria já está no Supremo Tribunal Federal com duas ADINs, uma da Associação Brasileira de Embalagens e outra da CNI. E foi concedido, com o voto do ministro Joaquim Barbosa, efetivamente ainda em caráter provisório, mas ele concedeu uma medida cautelar para a interpretação correta desse dispositivo legal. E pela linha adotada pelo ministro Joaquim, exatamente nesse sentido. O que for serviço gráfico, eminentemente gráfico, é ISS. O que for da indústria gráfica com a produção de mercadorias para entrar no ciclo econômico, se incide o ICMS. Nesse caso, o senhor é autor de livro também, o livro ICMS na importação. Quais desses impostos que são cobrados na hora da fabricação ali do livro e que chega com um preço tão alto à sociedade? Pois é, o livro, na verdade a cultura, ela é prestigiada pela Constituição brasileira no sentido de que haja uma imunidade, portanto não se deve cobrar impostos de tudo que constituir a criação de um livro. Nós já tivemos uma interpretação mais abrangente nesse sentido, como deve ser a interpretação das imunidades. Então, a imunidade é quando a Constituição, a própria Constituição, não é a lei, a Constituição diz que não pode incidir impostos sobre determinado produto ou sobre determinada atividade. Então, se para a cultura, hoje o que tem no Brasil, tem essa interpretação tranquila no Supremo de que quando eu compro um equipamento gráfico, uma prensa, qualquer outra máquina, ela não sofre incidência dos impostos de importação. Então, o imposto de importação, o IPI, o ICMS na importação, ela fica livre disso. O que acontece? Infelizmente, hoje, o papel é tributado. Então, não é mais qualquer tipo de papel que se vá produzir um livro que tem essa imunidade. Essa restrição na interpretação do benefício constitucional,
me parece um grande equívoco. Me parece que, uma vez evidenciada que a tinta é fundamental para que se faça o livro, que o papel é fundamental para que se faça o livro, nós tínhamos que ter imunidade. Senão, esse setor efetivamente vai continuar concorrendo com livros feitos na China. Então, pegar todo o material do Brasil, um autor brasileiro, com uma editora brasileira, vai ficar mais barato, Arthur, mandar imprimir o livro na China, o que não tem cabimento. Professor Marcelo Salomão, esse Simpósio Nacional da Academia Brasileira de Direito Tributário fala da relação tributação e desenvolvimento. Essa alta carga tributária é cobrada no país, sobretudo a federal, desestimula muito o empreendedor, o empresário? Isso leva à sonegação, à informalidade? Sim, isso é comprovado. Quando você tem uma tributação elevada, lamentavelmente coloca o empresário, de repente, ainda mais num momento de crise, Arthur, a pensar: eu pago meus funcionários ou eu pago o tributo? Eu pago o meu fornecedor para a empresa continuar andando e eu tentar me recuperar e poder pagar tributo? Ou eu deixo de pagar o fornecedor e pago o tributo? Então veja que às vezes, eu não diria nem que ele é fonte de sonegação, mas ele é fonte também de inadimplência, ou seja, do empresário que quer pagar o tributo e efetivamente não consegue, pela carga gigantesca e pela falta de retorno. Então não tenha dúvidas. Olha, eu gosto sempre de citar, Arthur, veja o privilégio que o Brasil tem em termos de tamanho, de estrutura, de clima. Aqui não acontecem catástrofes naturais. Vamos nos comparar com o Japão. Uma estrutura pequena, cercada, com graves problemas climáticos e de catástrofes. E o que eles fazem? Cada catástrofe que acontece, inclusive, por exemplo, a guerra que aconteceu, o passo que o Japão fez foi reduzir drasticamente os tributos, foi conceder diversas isenções, para que as empresas pudessem se reconstruir, despreocupadas de estar pagando tributo, mas sim gerando emprego, reconstruindo, pensando efetivamente na evolução do país. E quantas vezes o Japão se reergueu? E o quanto o Japão está melhor que o nosso país? Então, o exemplo é claro e a sua pergunta é altamente pertinente, a sua colocação é altamente pertinente. Sim, a alta tributação leva não só à sonegação, mas como à inadimplência, o que coloca o país para trás ou parado. Isso, países desenvolvidos, a exemplo do Japão que o senhor citou, como América do Norte, países da Europa, isso a taxação lá é mínima possível, o professor Salomão? Não, nos países da Europa a taxação é alta, mas porém o nível de retorno é gigantesco. Então, quando se quer comparar, por exemplo, o nível de tributação dos países europeus ou de parte dos países europeus com o Brasil, é fundamental levar em conta que o cidadão lá não vai ter que ter mais nenhum gasto com saúde, por exemplo, com educação, por exemplo. Então, efetivamente, aí eu aceitaria ter uma tributação com tranquilidade no Brasil, com o nível que nós temos, se tivesse esse nível de retorno, em termos também de segurança, de moradia, além de educação e saúde. Então, ter uma tributação elevada se justifica na medida em que tem um retorno compatível com o nível, com a carga de tributação. É o que nós não temos aqui. Todo mundo aqui que pode tem o seu plano de saúde, todo mundo aqui que pode coloca o seu filho em escolas particulares. Há uma inversão total. Em todos os lugares de países desenvolvidos, as grandes escolas são as públicas, não é? A exceção são escolas particulares que conseguem se desenvolver no mesmo nível das públicas. E aqui não. Aqui quem tem condições vai para particular, porque é nela que está o melhor ensino. Muito bem, nós conversamos com o advogado e professor especialista na área tributarista, ele que é um dos palestrantes sobre o ISS ou ICMS no setor gráfico no Simpósio Nacional da Academia Brasileira de Direito Tributário que acontece em Blumenau, Santa Catarina. Professor Marcelo Salomão, muito obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço o convite, estou sempre à sua disposição.